Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje nós seguimos homenageando os educadores que transformam a realidade em que vivem e nos fazem acreditar em um mundo com mudança e esperança. É o caso do nosso convidado de hoje, que é vereador em Porto Alegre, mas antes disso também é pedagogo, doutor em educação, professor de música. Tudo bem, vereador Jonas? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, uma satisfação estar aqui e poder falar de educação, falar da luta pela escola pública, pelo direito de todas e todos terem acesso ao conhecimento, aos saberes, às informações que a humanidade produz, ciência, tecnologia, cultura. Satisfação. A gente está acostumado a ver aqui na telinha o vereador Jonas Reis, né? Mas hoje a gente quer conhecer um pouquinho do professor Jonas Reis, do Sr. Jonas, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Conta pra gente como é que entrou na sua vida a educação, como é que o senhor se decidiu ser professor? Então, Vanessa, a gente tem uma ideia, um sonho, uma inspiração nos professores, nas professoras, onde eu estudei, as escolas públicas. Estudei a vida inteira em escola pública. No interior, primeiro fiz a chamada primeira e segunda série. Escola Ulisses Salazar, no município de Catuípe, que fica na região noroeste colonial, para quem não conhece, Barro Vermelho. Aí viemos para Porto Alegre, minha família vítima do êxodo rural, e aqui estudei o terceiro ano, terceira série, à época, na escola Euclides da Cunha, que fica na subida do Morro Santa Teresa, entre Menino Deus. E depois acabei estudando na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Anísio Teixeira, na Zona Sul. Aí fiz todo o fundamental lá, escola de ciclos, na época se chamava Escola Cidadã, um projeto inclusive implementado na prefeitura pela Frente Popular, pelo PT e outros partidos. Na década de 90, isso inicia a década de 2000. E depois ensino médio na Escola Padre Reus, escola estadual, 3 anos também, que fica lá no bairro Tristeza, entre a Otto e a Venceslau Escobar. Então, basicamente, este foi o processo de estudos na escola pública. E ouvindo, vendo os professores, eu me entusiasmei muito por essa profissão, acreditei que seria um bom professor. Então fui lá estudar, fiz vestibular também, ProUni, e fiz graduação em música. Então me formei professor de música e tive a oportunidade de trabalhar em projetos sociais, né? Orquestra de Sucata. Era um projeto muito legal que acontecia em Porto Alegre. E conheci várias escolas, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Cheguei a dar aula ao mesmo tempo, na mesma semana, em 7 escolas diferentes. Saía de uma e ia para outra, com orquestra de flauta doce, orquestra de percussão, grupos, né, grandes, e de canto. Então ali comecei essa incursão, depois virei professor temporário no estado do Rio Grande do Sul, 2 anos, e aí assumi concursos públicos, né? Então, como professor efetivo, e aí fomos fazendo, né, o processo de produção da docência, diria assim, porque a gente se forma, ganha o diploma na universidade, mas se constrói como professor na relação com os alunos, na relação com o saber, Dia a dia. no mundo escolar, acaba se inspirando também em outros projetos de outros professores, mas a gente é um pouco de cada professor que passou pela gente. Então eu sou um professor que eu sou um pouquinho de cada um, então a gente vai criando um mosaico, né, de proposta metodológica, proposta pedagógica, do que a gente acredita que deve ser a educação, com muita democracia. Eu penso muito isso, né? Uma escola que produz um sujeito cidadão, que vai construir um sujeito que vai habitar o mundo com direitos, mas ele vai poder construir também mais, ele vai poder anunciar tempos novos. Então essa é muito a ideia que a gente constrói a docência lá na escola pública. Então sempre estive dentro dela, nunca saí dela como aluno, depois como professor, acabei também me inspirando muito na questão das pesquisas, gostando disso, tive a oportunidade de fazer mestrado, fazer doutorado, fiz mestrado na URGS e depois fiz doutorado na Unicinos. Então, e trabalhei com política e história da educação, pesquisas nesta área.
e produzi muitos artigos, tem mais de 90 artigos escritos, né, artigos científicos da área da educação, debatendo temas diversos, mas principalmente democratização do acesso à escola, acesso ao conhecimento, perspectivas de avaliação escolar, perspectivas de metodologias que possam incluir mais a interdisciplinariedade e debates sobre ensino médio, um tema que discuti muito, né, sobre juventudes, tive a oportunidade de ser assessor do secretário José Clóvis de Azevedo, de 2011 a 2014, no estado do Rio Grande do Sul, à época governador Tarso Genro, que inclusive estava de aniversário recentemente, e nessa oportunidade eu pude ajudar a implementar política pública. Então, construí uma experiência também como pessoa que pensa e observa como a gente pode reformular a ideia de escola, a ideia de educação. Isso tudo vai me formatando como professor, não só a sala de aula, mas o estudo sobre a sala de aula, a reflexão sobre ela. Porque, como dizia Paulo Freire, a gente faz ação, reflexão, ação, ou seja, a gente desenvolve propostas e pensa sobre elas, avalia elas para aperfeiçoar, porque o aluno de ontem não é o mesmo de hoje, não será o mesmo de amanhã, os tempos mudam e a escola tem que mudar junto. Então a gente tem que caminhar, não ficar congelado no tempo. Acho que isso é uma coisa que eu trago muito e por isso que eu observo que dava certo no passado, a gente mantém, o que precisa ser reformulado a gente reconstrói e essa é a ideia de todos os professores que buscam inovar e construir novas possibilidades. E sempre tive a oportunidade de trabalhar muito com música. E a música é uma coisa que encanta. Então, é diferente de outras disciplinas, outras áreas, que às vezes os alunos, ai meu Deus, é muito exercício, é muita tarefa. E a música tem a ludicidade. Né? Tem uma curiosidade, né, ali. Tu vai cantar, tu vai tocar, tu vai fazer processo coletivo. Ela é diferenciada, não só a música, as artes também, né? O pessoal curte muito, então os alunos acabam, junto com isso, gostando também dos professores, né? Porque tem esse elemento da diversão, mas na verdade não é só diversão, a verdade é a aprendizagem. Todo mundo tem que ter o direito de aprender artes, de aprender música, inclusive garantido em legislação. Eu fui uma das pessoas que lutou lá no passado para a gente ter uma lei 11.769, lei nacional, que estabeleceu a música como conteúdo não exclusivo, mas obrigatório na educação básica. Pena que não era minha época ainda. Antes não tinha, então isso é um avanço e a gente ainda luta muito para ter mais professor de música. Em Porto Alegre, por exemplo, é difícil ter, nós temos 30 e poucos, porque eles acabam ficando, alguns se aposentam, outros saem, e a gente nunca tem professores para toda a rede, até porque também temos poucas faculdades. Tinha o IPA, onde eu me formei, que fechou, infelizmente, né, essa disputa mercadológica do EAD está muito forte e a universidade acabou, o Centro Metodista IPA, que eu tenho um orgulho enorme de ter sido aluno lá, acabou sucumbindo nesse processo. Então, menos um curso de música, então forma menos. Nós precisamos formar mais para a gente construir, né, mais direitos. Acho que a escola com diversidade de disciplinas é a melhor escola. E tem uma coisa que eu, como professor, acredito muito, não é a escola de um turno, que o aluno vai só de manhã e de tarde vai para casa. Eu acredito na escola do dia inteiro, escola de tempo integral. Essa é a escola do futuro, é uma escola que a gente precisa perseguir. Todos têm que estar dentro dessa escola, não na rua, na calçada, não. Nós queremos uma escola com diversidade de momentos pedagógicos, não é só aquela ideia de professor e sala de aula. Nós queremos múltiplos espaços, formas diferentes das pessoas interagirem com conhecimento. Então, com laboratórios, menos auditório, laboratórios, práticas artísticas, tu aprender a ser um ator, tu aprender os rudimentos da dança, tu aprender os rudimentos da pintura, das artes plásticas, da educação física, e não é só futebol, vôlei, basquete. Nós temos que oferecer para as crianças todos os outros jogos. Tudo. Agora estão falando muito em beach tênis. Por que a gente não tem esse acesso na escola pública? Temos que questionar, temos que ter natação, judô, não está nas Olimpíadas? Temos que ter beisebol, enfim. Acho que a gente precisa reformular os espaços das escolas para a gente construir uma escola do século XXI. Essa é muito a luta política que eu tento fazer na Câmara. E para isso a gente precisa de mais investimentos. E isto é uma disputa que se faz a nível de Brasil.
O Brasil precisa pensar que a escola pública é a máquina revolucionária que a gente tem que ter. Então, para a gente fazer ela realmente transformar a nação, o homem e a mulher do futuro, nós precisamos transformar a escola num lugar do dia todo, com muitas atividades, muitas práticas. Eu, como professor, penso muito isso, porque vi como aluno que estudei só um turno. E eu sei que se eu tivesse tido a oportunidade de estudar o dia inteiro, eu tinha aprendido muito mais. Eu seria diferente. Não que a escola pública, do jeito que é ruim. Não, ela é boa, só que ela é insuficiente. É pouco tempo que o aluno fica na escola. E ele está aprendendo muito mais fora da escola do que dentro. E isso a gente tem que mudar. A escola tem que ser algo que envolve todas e todos que passam por lá. Então temos que ter essa luta coletiva. O senhor citou aqui Paulo Freire, quero citar também uma outra frase dele que me encanta muito, inclusive eu já falei ela aqui no Trajetórias, que a educação por si só ela não muda as pessoas, o mundo, mas ela muda as pessoas e essas sim, né, transformam o mundo. Então aqui a gente consegue ver todo esse potencial que a educação tem, né, vereador? A gente consegue perceber o quanto a educação é capaz de transformar não apenas os alunos que já passaram pelas suas aulas, mas toda a família deles, porque eu acredito que cada aluno que o senhor atingiu ali, de certa maneira, também levou o que ele aprendeu para dentro de casa, né, para sua comunidade. Então aí está esse potencial que a educação tem. Fundamental. A educação ela transforma as pessoas, porque o conhecimento ele não está no livro. No livro está os dados, as informações. O conhecimento ele está na formulação que o sujeito faz do mundo que ele interpreta. Então essa vivência entre as pessoas, essas experiências, que é a própria experiência da docência e da discência, as duas relações, professor e aluno, duas mentes pensando em cima do conhecimento, dessa relação surge o novo, e o novo marca. Então a gente acaba transformando as vivências escolares em experiências. E aí o que aconteceu? Transformou a mente. E aí a mente transformada transforma o mundo. Se a gente só repete, só decora, a gente não produz novo, a gente faz, não educa, né? Não educa mais do que a fofoca, do que a conversa fiada, porque daí é só troca de informação, decorou, não decorou. Não, a gente precisa pensar que é dessa relação entre as pessoas, uma marcando a outra, através da discussão sobre ciência, sobre cultura, sobre tecnologia, através do trabalho pedagógico, a gente vai formulando novas possibilidades de agir sobre o mundo. Então a gente quer mudar o quê? É a forma da gente agir. Por exemplo, na área ambiental, a gente age ainda como ser humano de forma nociva. A nossa relação diante dos animais e da natureza como um todo é uma relação que a gente subalterniza os outros, a gente se considera superior e aí a gente, na verdade, transforma tudo que está na nossa volta como objeto. Por isso que a gente polui muito, por isso que a gente não tem sustentabilidade, não tem educação ambiental real. E a gente precisa transformar e se colocar num patamar novo de relação, porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, de crise climática, é porque a gente se acha melhor. Então o ser humano tem que reformular isso. Como é que a gente reformula? Repensando a própria educação e essa coisa das pessoas na sua relação, que tem que ser generosa entre si, mas também no processo de habitar o mundo, de olhar o mundo e de nele ser e estar em comunhão, e não com exploração, explorando a natureza, explorando as outras pessoas. Não, nós precisamos estar numa relação horizontal, de construção coletiva. Quando a humanidade conseguir avançar, e eu acredito que a educação pode cumprir um papel importante, quando ela conseguir avançar e entender que cada um tem um momento, cada um tem uma contribuição, e não uns contribuem menos, outros contribuem mais, achar que eu sou superior, eu mando e o resto obedece, eu comando, eu coordeno, eu digo que é bom e os outros vão só aceitar. Acho que esse processo na escola, ele nos ajuda a pensar. Eu, por exemplo, sempre me inspirei muito nas pessoas mais velhas. Eu olhei, porque como eu percebo, a pessoa com mais experiência, ela talvez tenha tido a oportunidade de alguns erros e aprendido com eles. Então eu não posso me dar o luxo de repetir os mesmos, sejam do ponto de vista profissional, do ponto de vista filosófico como ser humano. Então eu olho muito o que acontece, me inspiro muito na história da humanidade para repensar esse processo, porque os próprios alunos nos encontram na rua e dizem: "Ah, professor, eu lembro de tal aula.
Ah, professor, eu lembro de tal coisa. Então, quer dizer, as pessoas se marcam. Então, nós precisamos marcar as pessoas de forma positiva e não negativa. Daí a importância de uma escola plural, de uma escola que discute tudo, que debate tudo, de uma escola sem tabus, porque senão a gente vai acabar indo em caminhos muito turvos, como a gente tem visto pessoas, por exemplo, dizendo que vacina não serve. Nós estamos no Brasil no pior patamar de vacinação, porque alguns pais não estão tendo a clareza da necessidade de usar essa ferramenta tecnológica que é o avanço da ciência na vacinação do ser humano para evitar grandes doenças. Então, nós já conseguimos superar isso. Mas o que acontece? Quando tu não acessa o conhecimento, quando tu não acessa a cultura, a informação, tu fica refém da ignorância. A ignorância, ela não é uma decisão do indivíduo, mas é uma negação da sociedade egoísta que esconde o conhecimento, esconde a sabedoria, esconde o bem viver para poucos usufruírem. E aí a gente tem legiões de pessoas que não acessam a verdade. A verdade não está contigo, não está comigo. A verdade ela está na relação social que a gente faz de forma cooperativa, de uma construção real que a gente usufrua de tudo que existe na humanidade sem subalternidade, sem imposição, mas do ponto de vista bastante democrático, participativo. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da fome. A fome, ela tá para muitas pessoas, embora outras tenham uma altíssima concentração de renda, de dinheiro que talvez nunca vão gastar, que são os bilionários. É um dinheiro que não tem como gastar. Enquanto isso, nós temos, por exemplo, lá na África, milhares de pessoas morrendo de fome, mas a gente já produz na humanidade, tem cultura, né, científica e tecnológica para produzir alimentos para todo mundo. Este é um debate filosófico de como a gente habita o mundo. Nós habitamos o mundo numa hierarquia muito ruim. Eu acho que isso a educação pode contribuir, né, para a gente estar construindo um novo senso comum no futuro. Ainda a gente está, digamos, não avançamos nesse ponto. Sabe, vereador, que com essa série a gente quer homenagear essas pessoas, né, como o senhor, que já transformaram milhares de alunos ali em sala de aula e para além delas. Então, a gente quer reconhecer a importância que tem os professores, os educadores na vida, nesse processo de transformação. Como que é para o senhor olhar para trás e ver essas milhares de vidas que o senhor já transformou através da educação, vereador? Olhando para trás eu já vejo bastante cabelo branco, né? Vai aparecendo meus cabelos brancos. Aqui na Câmara, principalmente, tive mais, né? Barba branca, que não tinha, essa conquista daqui. Mas olhando para os alunos, a gente encontra muitos na rua, eles conversam, me lembro da tua aula. Eu acho que quando tu influencia a pessoa e mostra para ela, acho que o grande trunfo da educação é mostrar que todos são capazes. Todos são com potencial para construir a sua caminhada, a sua emancipação. Esse é o processo que eu acredito. A educação para a emancipação coletiva, para o bem viver, ser e estar com os outros. Quer dizer, juntamente construindo um novo mundo. Então aí a gente discute muito na escola que todos são capazes de aprender. Acho que isso aí a gente faz, né, com certa maestria. Uma coisa que eu sempre persegui como professor é alimentar a vontade do outro, a capacidade do outro de ultrapassar obstáculos, porque a nossa vida, na verdade, a gente produz conhecimentos que é para superar situações-problema. As situações-problema, elas fazem parte de toda a nossa vida. Se eu me instrumentalizo bem, aprendo vários conhecimentos e sei agir diante das intempéries que a vida me coloca, eu construí uma sabedoria. E é isso que me marca quando eu encontro os alunos, quando eles dizem para mim que defendem democracia, quando eles dizem para mim que acreditam na cultura como uma possibilidade de fruição, uma possibilidade coletiva, porque eu sempre ensinei muita música. Então, acho que isso leva para dentro da pessoa uma nova visão. Eu, por exemplo, aposto muito nisso e fico aqui na Câmara, na Comissão de Educação e Cultura. Não é em vão, é porque eu acredito nessas duas áreas como potenciais para produzir uma nova forma de pensar. Uma nova forma de pensar mais livre, mais diversa, plural, e uma forma de pensar que a gente faça leituras diferentes do mundo. Não essa leitura dura que a gente faz do mundo de, eu tenho meu tempo eu tenho que fazer isso e aquilo para crescer materialmente. É importante,
o crescimento material das pessoas, não tem problema, nossa sociedade economicamente está organizada assim, mas também como a gente aposta no nosso tempo. Então tem muitos alunos que eu sempre dizia para eles assim, olha, seja senhor do seu próprio tempo, não deixe o tempo te deixar ser refém. Tu organiza o teu tempo conforme aquilo que tu acredita, ou seja, não trabalha só, não só estuda, ou não só faz lazer, tu mescla tudo e constrói uma circunscrição da tua vida de forma que tu fique feliz naquilo tudo que tu faz. Porque habitar o mundo não é habitar o mundo só trabalhando, não é habitar o mundo só estudando, não é habitar o mundo só curtindo, vamos usar essa palavra para usar aí as nossas palavras novas que a mídia nos traz. Mas a gente está no mundo para deixar marcas e deixar uma produção coletiva para que outras pessoas usufruam. Então, acho que essa conscientização eu consegui alcançar em muitos alunos, alunas. Tive alunos no ensino médio, tive principalmente na EJA, tive alunos de jardim de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, que olha, era uma alegria imensa. Os pequenos, eles adoram aula de música, eles dançam, eles pulam, eles curtem, eles se divertem. Então, fica uma aprendizagem assim tão fácil de acontecer. E descobre um talento às vezes, né, vereador? Exatamente, se descobre muitas potencialidades, as crianças, então aí os programas de televisão que não nos deixam mentir, né? Então por isso que a gente tem que dar a oportunidade das crianças aprenderem tudo na escola. E eu, como professor, tenho sempre a satisfação de estar discutindo o nosso papel no mundo. Acho que isso eu sempre fiz nas minhas aulas. Enfim, quem você é e o que você quer ser. Vereador, e agora então, quase finalizando essa nossa conversa, quero que o senhor nos fale, né, o que é para o senhor ser professor, ser educador? Acho que hoje no Brasil ser professor, educador é um desafio coletivo. Nós estamos vivendo a eminência de um apagão, muita gente não quer mais ser professor, porque há um crescente desrespeito, do ponto de vista também do próprio Estado brasileiro e dos governos. Agora mesmo tem prefeitos do Brasil inteiro lutando para o não pagamento do piso. Estão brigando em Brasília, eles não querem que tenha uma remuneração básica a todos os professores. Acho que isso não ajuda, por exemplo, esse desafio da sociedade a acreditar na educação. 2 desafios eu tentei apresentar aqui. Um é a valorização dos professores e o outro é a criação dessa escola do tempo integral, do dia todo. Acho que ser professor hoje é acreditar no outro, porque tu acredita que durante aquele ano letivo vai existir uma construção. E aí nós temos vários desafios. Vou dar um exemplo. O da inclusão. Os professores hoje não são formados, eles não recebem cursos para aprender a construir a inclusão. Eles têm que aprender sozinhos. Eles vão lá e fazem seus cursos, suas leituras, e aí o poder público vai falhando. E o poder público, quando eu falo, é município, estado, União, todos, porque não olharam a educação como algo que vá gerar soberania nacional. Hoje a gente não pensa soberania pelo povo, a gente pensa soberania apenas do ponto de vista econômico. E aí está o desafio de ser professor hoje. Nós estamos caminhando contra uma corrente que é de desvalorização, não só dos professores, mas de várias profissões. Desculpe. Imagina, o professor fala bastante em sala de aula, então sabe bem, né, vereadora? Por isso que a gente conversa bastante também aqui. Mas é importante a gente ressaltar e valorizar mesmo essa categoria que o senhor várias vezes falou aqui. Sei que o seu trabalho se mobiliza muito em torno dessa valorização dos professores. Acho que eu vou pausar um pouquinho para trazer uma aguinha para o senhor. Enquanto isso, né, vereador, eu quero só retomar aqui esses assuntos tão importantes que várias vezes, mesmo no seu papel de vereador, o senhor trouxe a educação, pautou a importância da educação na vida das pessoas. E é muito importante a gente valorizar isso, porque a gente vê, falamos muito nas crianças, né? A gente vê a importância que tem a educação na vida das crianças, ali, na vida das famílias dela. Vou pedir uma aguinha aqui para o vereador. Vereador, obrigado. Professor também. Muito obrigada, Wagner. A gente sabe, né, vereador, que falando um pouco da música também, a gente sabe que a música tem esse processo de... A musicalização, eu infelizmente não tive a oportunidade de ter a música na escola, porque não era no tempo ainda, eu me formei lá por 2002, eu entrei no ensino fundamental.
E a musicalização, ela tem esse potencial não apenas de formar a pessoa, formar o cidadão, como o senhor trouxe aqui, de oferecer uma nova construção de mundo, uma nova perspectiva, mas muitas vezes mesmo de mostrar daqui a pouco até uma profissão, né, nova, porque imagina quantas crianças que se descobrem ali excelentes flautistas, né, através das aulas. Exatamente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter um acordeon, então aprendi a tocar gaita no CTG. Até muita gente não sabe, mas eu juntava latinha, papelão e tudo mais, e aí foi assim que eu consegui comprar o primeiro acordeon. Eu consegui juntar mais de 20 anos atrás, R$600 foi o que eu paguei. Então fui aprendendo música com isso, né? Meu pai vigilante, não tinha dinheiro, então a gente deu um outro jeito. E aí foi muito interessante, porque através da música acabei virando professor de música. Eu já sabia a música, aí fui lá eu quero ser professor. Tinha ideias também de biologia, de história, que eu gosto muito de biologia e história, mas aí já sabia tocar, não, vamos aprender música. Então acho que as pessoas terem oportunidade, elas constroem gosto por profissões. Acho que tem profissões ainda que estão muito lá, longe das pessoas do dia a dia, e que a gente poderia aproximar. Por isso que eu digo que a escola nossa hoje, ela é uma escola ainda muito fechada. Ela deveria ter mais experiências com várias profissões, né? A gente aprender na escola. Por exemplo, culinária. Não tem na escola, gastronomia. Deveria ter, porque isso faz parte da nossa vida. Então, tem muita alquimia aí. Acho que um exemplo importante da gente construir coletivamente, vocês estão assistindo o programa, é acreditar que todos podem desenvolver a profissão que quiser. Basta construir o conhecimento, ter dedicação, ter esforço. Muita gente pergunta pra gente assim, e música é difícil, tocar um instrumento é super difícil. Não, é fácil, tem que ter dedicação, é como andar de bicicleta. Todo mundo, a maioria da população dirige carro, sabe, aprende a dirigir. A maioria da população fala bem, ninguém pensa, por que a gente fala bem, gesticula, conversa? Porque a gente aprendeu desde pequenininho ouvindo as pessoas, vendo as pessoas. Então a aprendizagem, ela também é, muitas vezes, observação social. Se eu não tiver a oportunidade para observar uma determinada profissão e ver, eu não vou ter gosto por ela. Então fica aquilo muito místico, muito longe, né? Separado do dia a dia, e coisas que inspiram as crianças. Muitas crianças vão dizer, eu quero ser jornalista, eu quero ser professor, são profissões que vêm. Eu quero ser motorista. Então, aquilo que eles estão vendo, acho que isso pode ajudar a gente a pensar a democratização também do acesso a profissões diferentes. Muito bonito conhecer essa história, vereador, de que o senhor, né, através da música, se tornou professor também. Agora, já quase finalizando o nosso programa, quero que o senhor deixe o seu recado para quem está nos assistindo, para os seus alunos, que tenho certeza que também vão assistir. O recado é, aproveitem a vida estudando, trabalhando, construindo coletivamente, não deixar só um resgate, algo para si, para a sua família, mas para o mundo. Deixar uma inscrição, uma construção coletiva. Então, tente sempre pensar no bem comum. Acho que esse é o recado que eu hoje consigo dar e pensar e refletir, né? Eu estou hoje com 36 anos, então a gente já começa a fazer um balanço de como chegamos até aqui, o que fizemos e o que podemos fazer. Então, tenho muita vontade ainda de construir muito coletivamente, e esse é o recado que eu dou. Vamos fazer um debate sobre que mundo a gente quer deixar, que mundo a gente quer construir para o futuro. Acho que um mundo cada vez mais com igualdade, justiça social, substantivas, porque ainda a gente tem isso muito no papel, é muito um conceito, muito algo que está mais no discurso do que na prática. Acho que todos nós podemos colaborar para melhorar a sociedade, para que ninguém sofra de fome, ninguém passe frio, passe calor, ninguém more na sarjeta, que as pessoas possam acessar uma escola. Hoje, infelizmente, nós temos aí mais de 100 mil pessoas analfabetas ainda aqui na nossa região. A gente precisa avançar nisso. Olha que legal que é para nós todos que estamos aqui, né, na técnica, a gente sabe ler, a gente lê e vê e consegue escrever, registrar e mandar um recado, e tem pessoas que ainda hoje não conseguem fazer isso. Acho que então a democratização do acesso a tudo, essa acho que é a grande missão coletiva. Então, o recado que eu deixo é: vamos lutar para que tudo seja democratizado, que todos acessem tudo, que todos possam ter as possibilidades de ver coisas diferentes, de viver coisas diferentes e fazer coisas diferentes. Até porque está tudo colocado aí que o mundo é assim. Então,
Acredite que você é capaz, acredite que somos capazes de fazer transformações. Então, professor Jonas Reis, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. É muito bonito poder ouvir isso e entender um pouquinho mais sobre a importância que tem a educação na vida das pessoas. Obrigada e um bom trabalho para o senhor. Obrigado, um bom trabalho para todo mundo da TV Câmara e viva a educação. Então, esse foi o vereador Jonas Reis, que também é pedagogo, doutor em educação e professor de música. O Trajetória de hoje fica por aqui, mas na próxima edição a gente tem mais trajetórias de educadores para trazer para você. Para rever esse e outros programas, você pode consultar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!